Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Estamos dando início a mais uma edição do programa Nova Era. A natureza como você nunca viu. É um programa que todo domingo às 15 horas estreia uma nova edição. E já estamos na 15ª. Mas todas as estreias sempre ficam mais iluminadas quando contam com a presença de vocês, meus queridos. Por isso, hoje eu quero agradecer a todos que vêm acompanhando cada estreia desse programa, que é criado para facilitar o entendimento do conhecimento racional e despertar em cada um essa energia maravilhosa que nos faz racionais. A fase, meus queridos, é a de recuperação, é a do entendimento, do conhecimento, da sabedoria e do desenvolvimento racional, por a origem de todos ser racional. E por todos serem de origem racional, é a causa e a razão de todos terem raciocínio, bastando para um rápido desenvolvimento do raciocínio somente a persistência na leitura dos livros de cultura racional. Havendo a persistência na leitura, em pouco tempo o raciocínio se desenvolve, da mesma forma que houve o desenvolvimento do pensamento. Depois que o pensamento se desenvolveu, foi que terminou a gagueira, porque nos primitivos tempos eram todos gagos. Nas primitivas épocas, o pensamento era completamente paralisado, e pela falta do desenvolvimento do pensamento, eram todos gagos. Falavam gaguejando, falavam até cantando para aprenderem a falar. Em épocas longínquas, meus queridos, o pensamento não funcionava. Então, guinchavam, urravam, rosnavam. E em outras épocas se entendiam por meio de acenos. Épocas em que o pensamento estava principiando a se desenvolver, até que chegou o desenvolvimento na forma em que está. Mas antes o pensamento estava paralisado. Da mesma forma, meus queridos, o raciocínio também estava paralisado, aguardando a época dele se desenvolver, que é a atual fase racional. Estão tomando conhecimento aí, um vago conhecimento de cultura racional através desse programa. Mas o contato com a leitura dos livros Universo em Desencanto, com o decorrer do tempo, no ler e reler, o raciocínio vai se desenvolvendo da mesma forma que se deu com o pensamento. Vejam, meus queridos, os rudes. Os rudes pensam pouco. Os índios pensam pouco.
não possuem o pensamento evoluído como o dos civilizados. O pensamento dos rudes não está bem desenvolvido. O raciocínio é da mesma forma. Agora é que chegou a fase racional, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio para haver a ligação com o mundo racional. Assim, no princípio, a pessoa estranha um pouco, mas com o tempo, com o ler e reler, é que vai sentindo as melhoras do desenvolvimento do raciocínio, que é um organismo que está pronto para o seu desenvolvimento, mas que estava paralisado por muito tempo, aguardando a época e a fase do seu funcionamento. E agora chegando essa fase, essa época e a hora do seu desenvolvimento, para depois de desenvolvido entrar em funcionamento. Quero dizer, depois de pronto, entrar em funcionamento. A função da fase racional é desenvolver o raciocínio dos recuperados da fase de animal de origem racional. Depois de pronto, entra em pleno desenvolvimento. Se desenvolve racionalmente, e daí, meus queridos, o mundo e seus habitantes se modificando, se tornando a vida aqui na Terra um verdadeiro paraíso racional, ao ponto de todos ficarem até esquecidos da fase de animal racional, que acabou em 1935. Da mesma forma que ficaram esquecidos da fase que passaram de selvagens, dos costumes, dos hábitos, como também ficaram esquecidos das demais fases que já passaram antes de se tornarem selvagens. Quando mudam de uma fase para outra, ficam esquecidos da fase que se passou. Dessa forma, meus queridos, vão ficar esquecidos também dessa fase de animal de origem racional que se acabou. E por isso está aí em estado de liquidação. Por passarem por uma infinidade de transformações, é que ficaram nas condições em que estão, completamente desconhecidos do que já foram antes. Todos os seres deformados desconhecem o antes de ser como são, o que eram, porque são muitas transformações. Não só as evolutivas, não, que desenvolveram aí a imaginação, o pensamento, mas também as anteriores, que foram as degenerativas e que transformaram os primitivos racionais em animais de origem racional. Foram muitas transformações. Todos que estão vivendo nesse universo têm um passado de transformações sucessivas que culminaram na atual existência, na forma em que estão atualmente. Então, meus queridos, todos os seres deformados e imperfeitos desconhecem o antes de serem o que são, desconhecem o que já foram, como os irracionais, que também não sabem o porquê existem nesse mundo, não sabem o que foram antes de serem irracionais. Vivem aí porque estão vivos. Da mesma forma, os espíritos, habitantes do vácuo, antes da fase racional, eles também não sabiam, antes de serem espíritos, o que eram. Dessa forma, meus queridos, todos os seres deformados desconhecem o antes de ser. Vivem nesse mundo desconhecidos de sua origem, como ninguém antes do conhecimento
funcionamento de cultura racional, sabia antes de ser terra o que era, antes de ser água o que era, antes de ser sol o que era, antes de ser lua o que era, antes de serem estrelas o que eram, como ninguém sabia antes desse mundo assim ser o que era. E assim, meus queridos, todos nas suas classes, degenerados e deformados do que eram e completamente desconhecidos do antes de serem, do antes de estarem nessa classe em que estão. Classes inferiores e classes superiores, classes melhores e classes piores. Mas racionalmente todos possuem uma identificação da origem, uma identificação racional. E a do animal de origem racional, que somos nós, a identificação é o raciocínio. Então, meus queridos, com o funcionamento do raciocínio, o pensamento e sua fase também vão ficar esquecidos, por a fase que está em vigor já ser outra, ser a fase racional. E o andamento disso tudo é muito ligeiro. É ligeiro porque se trata agora do verdadeiro natural. E o natural já está feito. Não é uma evolução que está por se fazer. O raciocínio está pronto, só aguardando o seu desenvolvimento. Então, meus queridos, os que têm o conhecimento racional adquirido através dos livros Universo em Desencanto, voltam agora para o seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. E os que não têm o conhecimento racional continuarão vivendo aí na hierarquia das classes de descida, das transformações degenerativas dessa natureza imperfeita. Então, meus queridos, para quem tem o conhecimento racional, é tudo muito rápido, porque o raciocínio é um órgão que já está pronto, com tudo ao seu favor. É somente pôr em desenvolvimento. Por isso é que é muito depressa, porque o raciocínio já está pronto, já está feito, faltando somente ser desenvolvido pela fase racional através da cultura racional. Estando lendo e relendo, com persistência na leitura, o conhecimento de cultura racional, meus queridos, fica ligado na energia racional. E por isso é que o desenvolvimento é muito mais depressa do que se pensa. Não há demoras, porque está tudo pronto. Mas muito antes de conhecer esse ponto vital, julgam e pensam que vai custar muito, que vai demorar para desenvolver, chegando a dizer, isso não é para mim, isso não é para o meu tempo, achando que ia demorar muito, e agora descobrindo que é para esse momento, que só está faltando um pequeno desenvolvimento, somente um insignificante desenvolvimento que é adquirido facilmente no ler e reler, por ser um desenvolvimento natural que está ligado à origem racional. O raciocínio já está pronto e o desenvolvimento dele é uma coisa insignificante. Não há demoras prolongadas. É somente ler e reler com persistência na leitura, não ficando aí perdendo tempo com vaidades, com futilidades da vida da matéria, dessa vida do nada. Dar sim prioridade ao conhecimento de si mesmo. No raciocínio está o tudo da vida de todos. E na matéria, meus queridos,
está o nada do nada. Então, é não perder tempo com futilidades, com extravagâncias, com vaidades, com leviandades, que tudo isso são coisas inúteis que não enobrecem racionalmente. Com a persistência na leitura do conhecimento racional, no ler e reler, para ficar inteirado, fica pronto muito mais depressa do que pode julgar e pensar. Por tudo ser natural, e o que é natural não tem embaraços. Se fosse algo artificial, aí sim teria embaraços, dificuldades, mas o desenvolvimento do raciocínio é uma coisa natural. Então, meus queridos, não tem embaraços e nem dificuldades para se alcançar a ligação do raciocínio com o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Se chegando com a leitura muito rápido ao ponto certo. O natural do raciocínio é o mundo racional. O natural do mundo racional é o raciocínio. Então, dessa forma, meus queridos, raciocínio, racional. Racional, raciocínio. O raciocínio é de supremacia, é do supremo mundo racional, de forma que não há dificuldades, não há obstáculos e não há demora, por o natural ser a forma certa, legitimamente certa. O artifício é que é uma coisa que custa se resolver, porque está contra a natureza, está seguindo contra o natural. Por viverem todos artificialmente, para formar meios e modos de haver entendimento e compreensão mais ou menos entre todos, foi que começaram a criar, inventar e descobrir as coisas para redigir a vida. Dessa forma é que foi criado o alfabeto artificial, que foi se organizando aos poucos, evoluindo aos poucos, até chegar ao seu auge. De forma que tudo que já existiu e que existe, meus queridos, foi necessário para a lapidação de todos. Então, criaram esse modo de evolução que chegou ao ponto máximo de desolação pelos martírios causados a todos, produzidos por tudo que criaram. Os animais racionais, meus queridos, ficaram subordinados à matéria por conta desse progresso, sofrendo as consequências de tudo que criaram para a destruição de si mesmos. Foi daí que surgiu essa avalanche de confusões e de desentendimentos, surgindo os padecimentos cruéis e o sofrimento em multiplicação sempre, ao ponto, meus queridos, de fazerem os seus cálculos e preverem no futuro a própria destruição de todos, a eliminação de tudo e de todos, por verem o desencadeamento do progresso dos males que já são existentes. Então vão fazendo cálculos e prevendo um futuro desolador para a humanidade. Mas não chegarão ao extermínio calculado, por estar aí a fase racional, que nenhum desses calculistas previa, por viverem artificialmente e não conhecerem os caminhos evolutivos naturais. Não conheciam as mudanças evolutivas naturais. Então, as previsões se baseavam todas em um futuro evolutivo do pensamento, sem saberem que a fase do pensamento acabou em 1935, gerando liquidação e desequilíbrio, ao ponto da humanidade ter enfrentado
2 grandes guerras mundiais e ter se preparado já fortemente para uma terceira, que seria muito mais devastadora e desoladora devido já terem desenvolvido demais os artefatos bélicos e armas nucleares de destruição de massa. A natureza não alimenta mais o pensamento dos pensadores e, por conta disso, a civilização entrou em colapso. Colapso físico, moral e financeiro. Virou uma fase de salve-se quem puder. O fim dessa fase é o motivo de, ao invés do pensamento continuar equilibrado, ele ter se desequilibrado assustadoramente, colocando toda a humanidade em risco. Então, meus queridos, não é à toa que as previsões e cálculos sobre o futuro, feitas pelos analistas de plantão, não são boas. Mas todo esse desequilíbrio está se dando justamente por a natureza não estar mais apoiando o pensamento, porque a fase que está vigorando na natureza é a fase do raciocínio, que está aí para substituir o pensamento. A fase racional está aí para mudar os rumos da humanidade, do progresso do artifício para a valorização do natural. E o natural na fase racional é de uma evolução magnânima, muito superior do pensamento. Bem, meus queridos, chegou a hora do nosso momento poético e logo após a poesia retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Reinado da Terra. A vida, o sopro, o acender, o apagar, o viver, o transformar, e a vida renascendo, a vida florescendo, e a terra cultivando. A terra vai fertilizando, terra das mais lindas flores, terra de eternas passagens, e assim transformando seres, transpondo passagens, o absoluto. Vidas que se acendem, vidas que clareiam, vidas de vidas, vidas de luz própria, vidas em transformações, transformando o hoje no amanhã, transformando de vidas pós-vidas, transformar na evolução, transformar, renovar, mudar. Passagem de luz, passagem de paz. Transportar, renovar. Transpor um inadiável. No candeeiro de luz, nas baladas do astral, que ao tempo reluz, e o novo sempre vem. Reinado de luz, reinado do evoluir, do poder progredir, seguir. Vidas que se assemelham, que se transformam, vidas que sopram, que ao vento retornam,
vidas, passagens, vidas. Vidas que consolidam a eterna passagem. Vidas que se transformam. Vidas em transformações. Semente terra, a terra que produz, a terra que renasce. Terra nativa, terra ativa. Assim, reinando suas transformações. Por Cláudia Moura. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos! Findou-se a fase de animal racional, meus queridos, e os feitos da fase entraram em liquidação, em desequilíbrio, se destruindo porque a fase do pensamento terminou. A causa de todo o desequilíbrio que se alastrou pelo mundo e do desamparo foi causado justamente pelo final de uma fase para o início de outra. Os que já entenderam isso vivem confortados e mais equilibrados, por já estarem mais conscientes das causas de todos esses efeitos. Já tem noção de tudo que está se passando no mundo e o motivo, por não haver efeito sem causa. Muitos sofrendo, meus queridos, por não conhecer a causa. A causa do aumento do sofrimento foi terem demorado a tomar conhecimento da fase racional que está na Terra desde 1935, pelo descaso de muitos que tomaram conhecimento, mas não quiseram alertar os demais. Se todos tomassem logo conhecimento da fase racional, já estariam todos recuperados racionalmente, e nada mais desses desequilíbrios de guerras e flagelos se dariam no mundo. Já estariam todos recuperados, equilibrados e amparados pela fase, protegidos pela fase e orientados pela fase da natureza que está em vigor. De forma, meus queridos, que o mal de todos foi em demorar a tomar conhecimento da fase racional para poder haver a recuperação do animal de origem racional. Poderia ter sido evitadas todas essas catástrofes que há muito já vêm decepcionando a todos, pela desolação do desequilíbrio que é a causa da desumanidade, que está proliferando no mundo todo. Não é um problema constatado em uma só nação. Trata-se de um desequilíbrio universal. Em tomarem conhecimento da nova fase, como estão tomando agora, vão sendo recuperados por ela. A fase racional que está aí em vigor. A humanidade envolvida ainda com as aparências, com os sonhos e com as superstições, julgavam e pensavam que estavam indo muito bem e que estavam todos certos com seus pontos de vista de convicção. Cada qual tinha as suas convicções e não se demoviam delas, por estarem fanatizados, obsedados, embriagados, sugestionados e se julgarem estarem certos com as suas convicções, que parecia que daí surgisse um paraíso melhor, desconhecendo a sua
primária evolução arcaica e sem ter o lenitivo necessário para o equilíbrio de todos e de tudo, por tudo não passar de místicas ilusões. A humanidade, meus queridos, estava vivendo embriagada e fanatizada por embustes grosseiros e acabaram se desiludindo pelo grande progresso de sofrimento e de destruição de tudo, por tudo não passar de uma grossa fantasia, e todos grosseiramente admitindo a traição de si mesmos, como se realidade fosse. Hoje, praticamente desiludidos de tudo, por o sofrimento se multiplicar a cada ano e ir liquidando todas essas exóticas convicções que não possuem base nem lógica para se firmar. Eram adoradores de coisas vazias, sem princípio e sem fim, que contribuíram para tudo isso que está se passando universalmente. Embustes e convicções que não embargaram os grandes males e ainda contribuíram para o desequilíbrio da humanidade, até chegarem ao ponto de ninguém mais ter com quem contar e nem onde se agarrar dentro dessa liquidação física, moral e financeira que vem se dando de todas as espécies, de todas as formas e maneiras no mundo todo. Então, meus queridos, todas essas convicções frustradas só serviram para multiplicar as ruínas de todos universalmente, de uma forma tão degradante que chegaram a esse ponto máximo de salve-se quem puder. Tudo isso porque demoraram a se demover desse império de convicções. Muitos custam a acordar para as coisas boas e sérias. E com coisas boas e sérias não se brinca e nem se abusa, porque os resultados são sempre desagradáveis. As gargalhadas de hoje podem se transformar em prantos amanhã. A falta de decoro é incompatível com o racional, porque racional é retidão, é respeito e gratidão. Assim, meus queridos, para que se decida tudo o que é necessário, é preciso que faça por onde merecer para obter. Não é com ingratidão as soluções racionais que se vence, e sim com gratidão e reconhecimento daquilo que a pessoa nunca esperou obter. Então, em benefício de si própria, a pessoa tem que marchar corretamente, racionalmente, para que tenha condições de voltar para o seu verdadeiro mundo de origem. Tem que ser sincero consigo mesmo e com todos. Amar a si mesmo e a todos. Fazer por si e para todos, porque tudo é racional. Quem quer ser isso ou aquilo tem que fazer por onde. Quer ser salvo? Tem que fazer por onde. E assim, racionalmente, todos vencendo os obstáculos da vida do magnético, dessas ondas magnéticas perturbadoras, até o magnético passar com a sua volúpia perturbadora, até que todos se conscientizem do conhecimento de si mesmo, para conhecer o que mais está precisando no momento e na vida, que é o conhecimento de salvação de si mesmo, o conhecimento racional. Assim como você entendeu e compreendeu, todos vão entender e compreender também.
questão de dias. Não quer saber hoje porque não conhece, mas quer saber amanhã. Tem os primeiros a conhecer e tem os últimos a conhecer. Uns têm facilidade de conhecer primeiro e outros muito depois. E os que não conhecem não sabem o que dizem, porque falam daquilo que não conhecem ou que julgam que conhecem. Então esses têm a mania de combater aquilo que não conhecem, para depois, quando conhecerem, aí vão dizer: ah, pensei que era outra coisa. Isso é muito comum de acontecer com o animal racional e com os bichos racionais principalmente. Porque existem dois tipos de pessoas: os animais racionais e os bichos racionais. E os que ainda são bichos racionais têm a mania de dar palpite naquilo que não conhece. Então, depois que o bicho conhece, aí diz: caramba, puxa vida, isso é mesmo diferente de tudo que eu conhecia. Era isso que eu estava precisando. E eu aqui, ridiculamente, combatendo o que eu mais precisava, que era saber o porquê de tudo, o porquê das coisas e o porquê de mim mesmo. Porque o bicho tem a mania de querer estar certo sempre. E só o que o bicho conhece é que está certo. Para ele, só o que ele conhece é que está certo. Então, somente depois que ele passa a conhecer é que passa a admitir o certo. O problema é que, por o bicho ser parado, empacado, ele custa procurar conhecer o que mais precisa e necessita. Mesmo com tantos avisos, com tantos anúncios e propagandas desses que são os verdadeiros racionais, que também não medem sacrifícios para alertar os que estão empacados com histórias, contos e lendas sem base, sem lógica, sem pé e sem cabeça. E tem o bicho que ama o erro mesmo, que custa a concordar com as coisas boas, porque já tira proveito da maldade, da corrupção, do desmando, da covardia, da impostura, que já se acostumou a explorar os mais ingênuos. Então ele custa admitir as coisas boas, porque o bicho está sempre em desacordo consigo mesmo e em desacordo com todos. O bicho, ele é malicioso, é vaidoso, premeditando sempre o que não serve. E por isso é que ele é golpista, visando sempre o lado errado. Porque o bicho é completamente desequilibrado. Vejam, meus queridos, o que se passa na vida de todos. E vejam o que se passa no mundo. O desequilíbrio dessa bicharada e o procedimento desses bichos. Porque o bicho não regula. E quem não regula não tem equilíbrio para viver. E assim se destruindo em pouco tempo também. Porque o mal por si mesmo se destrói. Os que procedem como verdadeiros bichos, sempre penando e sempre sofrendo. E somente deixa de ser assim depois que conhece o que é a cultura racional. Porque aí deixa de proceder como bicho, porque já sabe onde vai parar com os procedimentos de bichos, no meio dos bichos, nas classes inferiores. Mas antes ninguém sabia de nada, né? Não tinham noção de coisa nenhuma, porque tudo é preciso aprender para saber, para conhecer. Então nascem como bichos, vivem como bichos. Se não tiver quem ensine, fica sempre procedendo como bichos, com forma de humano,
mas procedendo como desumano. E assim está aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, que não sabia o porquê era um animal, que não sabia o porquê de muitos terem comportamento de bichos, de feras indomáveis, sem saber que a causa de todo esse desequilíbrio maior foi a mudança de fase da natureza. Bem, meus queridos, chegou a hora do nosso momento musical e logo após a música retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Sempre assim, meu bem, o tempo passa, eu quero estar do seu lado, mesmo contrariado. Mesmo assim, meu bem, eu sei que tudo passe, mas que se faça melhor é achar graça nesse nosso amor, inconstante e tranquilo, mas que trago na boca o sabor. Inconstante e tranquilo, mas que trago na boca o sabor. Pode crer, meu bem, na vida tudo passa, sorrisos e lágrimas se vão mesmo sem querer. Mesmo assim, meu bem, eu sei que tudo passe, mas que se faça melhor é achar graça nesse nosso amor, inconstante e tranquilo, mas que trago na boca o sabor. Inconstante e tranquilo, mas que trago na boca o sabor. Pode crer, meu bem, na vida tudo passa, sorrisos e lágrimas se vão mesmo sem querer. Mesmo assim, meu bem, eu sei que tudo passa, a gente acha graça, depois a gente acha graça desse vai e vem, dos altos e baixos, inteiro e pedaços de amor. Dos altos e baixos, inteiro e pedaços de amor. Dos altos e baixos, inteiro e pedaços de amor. Dos altos e baixos, inteiro e pedaços de amor. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Bem, meus queridos, nesse programa de hoje eu decidi fazer mais alguns relatos de experiências incríveis por quais eu já passei ao longo de minha vida. Eu moro em um bairro residencial que é muito arborizado e no final da minha rua tem um rio que se mistura com a água do mar. Quando a maré está alta, quando a maré está cheia, já que o local onde eu resido aqui é perto da praia. Então, em função disso, esse rio também é rico em crustáceos e peixes.
No inverno existe nele até a incidência de tainhas e no verão de robalos. Mas devido à água do mar adentrá-lo na maré cheia, muitas outras espécies marinhas também podem ser pescadas nele. Eu, meus queridos, como gosto muito de pescar, e devido a essa facilidade que tenho, por o rio ficar a 5 minutos da minha casa, sempre foi de costume para mim pescar nele. E numa certa ocasião, não sei precisar o ano, eu cheguei do trabalho, peguei minhas linhas e apetrechos de pesca e me dirigi para as margens do rio, próximo da ponte que é usada ali para atravessar, que tem uma ponte que atravessa esse rio. Então joguei minha linha na água, me sentei num barranco entre o capim que estava alto nesse período. Sentei ali entre o capim, O capim estava tão alto que eu não conseguia nem ver a ponte quando eu sentei, O mês desse acontecimento, se eu não me engano, foi em julho. Estava frio. Enquanto eu aguardava ali um peixe abocanhar na minha linha, na minha isca, percebi que um casal parou ali na ponte, porque dava para ouvir eles conversando. Em um certo momento, o rapaz perguntou: "Que luz é aquela?" E a moça respondeu: "Não sei." Aí passaram-se alguns minutos e o rapaz tornou a perguntar: "Que luz é aquela?" E a moça novamente respondeu: "Não sei, deixa a luz para lá." Daí o rapaz não perguntou mais. E após mais alguns minutos, eu ouvi eles se despedindo. Não vi quem era. Eu continuei ali, entre o capim alto, aguardando a chegada de um peixe, como sempre, só esperando. É uma noite escura, não tinha lua, mas o céu estava limpo, tinha estrela. Então, meus queridos, para minha surpresa, o capim que estava do meu lado direito, que era o lado do mar, começou a se iluminar. Então eu levantei, desci próximo da água para poder identificar de onde que estava vindo aquela luz. Fazendo isso, eu pude avistar assim uma luz em torno de uns 50 metros acima do rio e uns 200 metros de distância de onde eu estava. A princípio eu achei que estava parada assim sobre o rio, mas após algum tempo de observação eu percebi que ela estava se locomovendo lentamente, subindo o rio acima. Percebi então que não era uma luz que emitia-se um foco como um farol, parecia mais um globo luminoso. Então, meus queridos, eu lembrei dos comentários que eu ouvi do casal que estava na ponte e cheguei à conclusão de que se tratava da mesma luz. Passei a conviver assim com aquela indagação, a mesma que eles tiveram. Que luz era aquela? Estava cada vez se aproximando mais e à medida que vinha acompanhando o curso do rio, eu fiquei imóvel, entre o capim, como está escondido, aguardando assim uma aproximação maior, e ficava especulando na cabeça que seria aquela luz, A princípio, assim, a primeira hipótese que veio na minha cabeça foi a de que se tratava de um OVNI. Mas conforme a luz foi se aproximando, deu para perceber que ela se locomovia muito lentamente, como se estivesse assim sendo tocada pelo vento. E como a luz não emitia foco, aí veio na minha cabeça a ideia de se tratar de um balão. A luz poderia ser a bucha do balão, e que pelo tamanho da luz deveria ser um balão daqueles enormes que o
pessoal solta, né? Mas a noite estava tão escura que não dava para ver nada acima da luz. Eu só conseguia ver a luz, não conseguia ver vulto de balão, de nada. Só mesmo aquela luz se aproximando, como quem vem tocada pelo vento, assim, bem lentamente, assim, bem lento. Então eu olhei para os lados, também não avistei ninguém. Olhei na ponte, não tinha ninguém, eu estava ali sozinho. Então, meus queridos, eu pensei comigo mesmo, eu vou pegar esse balão, só tem que acompanhar, né? E ele já está voando baixo, vai cair por aqui. Mas daí, quando ele já estava assim uns 100 metros de distância, de aproximação, ele parou de se locomover, ficou estático no ar. Até que aquela luz começou a se apagar. Aí, para minha surpresa, acenderam 2 luzes laranja e ele começou a subir, tomando um rumo diferente. Saiu de cima do rio e seguiu na direção das montanhas que circundam a região lá para cima. E eu acompanhei toda a sua trajetória, né, até vê-lo sumir por trás da serra. Ele circundou a serra assim e desceu e sumiu do outro lado. Aí eu descobri que não era um balão, era um OVNI. E nesse mesmo rio, já tive mais 2 experiências inusitadas. E dessa vez eu estava sobre a ponte pescando de tarrafa, tentando pegar umas tainhas, que no inverno elas vêm subindo, né, no rio. E eu escolhi, o dia que eu escolhi para pescar, estava fazendo um frio danado, né? Eu lembro que eu estava todo encapotado para poder resistir àquela friagem. Enquanto eu olhava de cima da ponte para o rio, para ver se avistava alguma tainha passando, porque elas costumam nadar boiada, então dá para ver. Então, apesar de era uma pescaria noturna, mas tinha luz na ponte e a luz possibilitava enxergar os peixes que passavam boiado. Aí, de repente, eu olhando para baixo na água, eu vi um reflexo de uma luz rasgando no céu, mas o reflexo eu vi na água, né? Eu levantei rápido a visão assim para ver, ainda consegui ver a luz no céu. Só que ela veio do céu assim, foi descendo, pum, entrou dentro do rio. Uma distância assim uns 300 metros da ponte. Eu falei, nossa, a estrela entrou dentro do rio, né? E havia mais pessoas na ponte naquele dia que estavam observando o rio também para ver se via peixe, que estava ali acompanhando a minha pescaria. Aí eu perguntei para todo mundo, vem cá, vocês viram a luz que riscou no céu? E somente um dos presentes foi que viu a luz, só no reflexo da água, não teve aquela destreza de olhar para cima para ver no céu, como eu fiz, né? Que eu olhei e acompanhei todo o percurso dela e vi que ela entrou dentro do rio. Inusitado, né? Aí, terminada a pescaria, eu fiquei com aquela luz martelando na minha cabeça, né? Por que aquela luz desceu do céu e entrou no rio? Eu não conseguia encontrar uma explicação lógica para aquilo. Aí eu deixei para lá, né? Fui dormir, fui pro trabalho. Quando eu voltei do trabalho, no dia seguinte, eu peguei minha tarrafa, eu falei, vou pescar de novo, né? Vou pro rio. Aí fui pro final da rua, lá, achei no rio, subi a ponte, uma friagem danada, também não tinha luz, estava escuro, né? Só tinha a iluminação ali da ponte mesmo. Então, enquanto eu observava o rio na procura de tainha, eu ouvi que tinham pessoas pescando na parte de cima do rio, porque eles estavam falando alto, gritando lá um com o outro, um berrando com o outro, não entendia direito o que eles estavam falando, mas estava um falatório danado. E meia hora depois, chega na ponte um rapaz desesperado, suplicando, me ajuda, meu amigo está se afogando. Aí eu acompanhei o rapaz até o local onde ele falou, né? Só que estava tudo escuro. E eu perguntei para ele, cara,
Há meia hora atrás eu ouvi uns berros aqui, foi naquele momento que ele estava se afogando, ele falou assim, não, foi nesse momento mesmo. Eu falei, rapaz, já tem meia hora, esse cara já está morto. E não está dando para ver nada aqui, eu não vou entrar nesse rio gelado aí, nessa escuridão não, cara. Aí falei para ele, com correnteza no rio, naquela escuridão, há meia hora atrás já era, né? Eu percebi pelo tempo que já havia passado que não restava mais o que fazer. Não dava sequer para enxergar nada, estava escuro demais. E um morador próximo, onde o rapaz foi tentar socorro, antes de vir falar comigo, ele foi tentar em umas casas que tinha por perto, lá onde ele estava. O cara ligou para os bombeiros, mas também os bombeiros não quiseram vir, não. Falou assim, não, como quem diz, já era, né? Agora só amanhã de manhã que a gente vai aí para procurar o corpo. Era noite, foi as daquela. Então, meus queridos, foi aí que eu entendi o fato daquela estrela do dia anterior ter entrado no rio. Porque o local onde a estrela entrou no rio foi exatamente no local onde o rapaz se afogou. O outro foi me levar lá. E pela manhã os bombeiros encontraram o corpo do rapaz lá agarrado na rede de pesca. Eles tinham levado uma rede para pescar. Iam esticar a rede no rio. Só que eles não sabiam nadar. Hoje é que eu tenho assim ideia do que aconteceu. E tenho mais uma história para contar para vocês, que aconteceu também nesse mesmo rio. Eu tenho um primo que inclusive ele já morou no Retiro Racional por muitos anos, e ele é pedreiro. Em determinada ocasião, ele estava fazendo uma obra na minha casa, mas vivia reclamando que eu não tinha uma bicicleta, e que o bairro era, como é bairro residencial, o comércio fica assim, andando uns 20 minutos de distância, né? Então, 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, já perdia 40, né? E fazendo compra lá, levava mais tempo ainda. Então ele perdia quase uma hora toda vez que ia comprar alguma coisa. E aí nos finais de semana ele viajava para Nova Iguaçu, porque ele morava em Nova Iguaçu. Trabalhava durante a semana aqui e no final de semana ele ia para lá. Então, meus queridos, antes dele ir para casa num desses finais de semana, eu disse para ele, olha, bicicleta eu ainda não tenho como arrumar não. Mas nesse final de semana eu vou tentar pescar umas tainhas com a minha tarrafa. E eu pescando as tainhas, eu vou rechear ela e assar no forno pra gente comer na segunda-feira. Vou fazer umas tainhas show aqui. Aí foi assim que eu fiz. Peguei minha tarrafa e segui pro rio, na intenção de pescar as tainhas, né, naquele final de semana. Mas para minha frustração, eu não estava conseguindo avistar tainha nenhuma, né? Não estava vendo nem tainha para jogar tarrafa, quanto mais pescar, não estava vendo nenhuma. E estava um dia escuro também, era inverno. Aí eu percebi que na água deu assim um reboliço. E eu desconfiei que os peixes estavam passando mais fundo, por isso que eu não estava vendo, eles estavam passando mais fundo, né? Podia ser isso. Aí naquele reboliço que deu, eu peguei minha tarrafa e joguei em cima. Que decepção! Quando eu tentei puxar a tarrafa, ela estava agarrada no fundo do rio, ó. Então pensei comigo mesmo, malhei um galho no fundo do rio. E agora? Como é que eu vou fazer para soltar a tarrafa sem rasgar a malha? Se eu puxar muito forte, vai sair rasgando tudo, né? Aí eu vim puxando bem devagar, mas o galho era muito pesado. E nesse momento passou um cunhado meu e, vendo a minha dificuldade, se prontificou a me ajudar. Ele desceu até a margem do rio para ficar mais perto e aos poucos, né, ele foi puxando. E para minha felicidade, o galho foi se soltando do fundo e ele conseguiu vir arrastando o galho lentamente até ele submergir, né? Mas para minha surpresa, olha só, meus queridos, que história.
O que boiou preso na tarrafa não era um galho, era uma bicicleta completa. Parece conto de mentiroso, né? E ao retirar inteira, deu para perceber que ela estava no rio já por muito tempo, porque a borracha dos pneus estava cheia de craca, aquelas cracas que dão no mar, estava tudo agarrado no pneu. Eu recolhi a bicicleta com a ajuda do meu cunhado, Ronaldo, quer dizer, é testemunha desse ocorrido, então não tem como desmentir. E levei para casa. Trouxe a bicicleta, né? Aí quando meu primo chegou, eu falei, ó, não tem bicicleta. Quer dizer, não tem tainha, mas eu consegui as bicicletas. A bicicleta já tá aqui. Como que você conseguiu? Eu falei, pesquei lá no rio, joguei a tarrafa, pesquei a bicicleta. E aí, com o apoio do ajudante de obra do meu primo, lavamos, limpamos, lubrificamos, comprei uma capa macia com assento, né? 2 punhos novos e presenteei meu primo com ela. Falei, toma a bicicleta sua, a bicicleta que você queria. Aí ele adorou, né? Muito mais a bicicleta do que as tainhas que eu havia prometido rechear. Esse primo é o José Amaro Rios Barbosa, que por muitos anos foi também agricultor do senhor Manuel lá no Retiro Racional, no período em que residiu lá, né? Ele trabalhou também na fazenda, no início, serviço de capineira, cortando capim para alimentar os animais. Até na capineira eu andei ajudando também enquanto ele estava lá. Bem, meus queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, para se inscrever é fácil. O botão para se inscrever está logo abaixo do vídeo. E ao lado dele tem um sininho. Clique no botão de se inscrever e clique no sininho que está ao lado. Ao clicar também no sininho, você irá receber as notificações da estreia de novos vídeos. Não deixe de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e parentes e de comentar. O comentário é sempre muito importante para esse canal. E também não fiquem tristes pelo fim dessa edição do programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente, estreando uma nova edição, sempre às 15 horas. Nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era, a natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era, com Roberto Rios.